Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. O Supremo Tribunal Federal decide hoje se o Estado é obrigado a fornecer remédio de alto custo que não esteja na lista do SUS. Ontem o STF já decidiu que remédios sem registro no país só devem ser fornecidos em casos excepcionais e se o pedido já tiver sido apresentado à Anvisa. 10 mil pessoas sob tensão constante por barragem da Vale que pode romper em Minas Gerais. E relatório sobre possível impacto entregue ao Ministério Público, minerador estima inundação generalizada e perda de vidas. Congresso aprova fim da cobrança de bagagem em voos domésticos. Decisão agora depende de assinatura do presidente Jair Bolsonaro. E no estúdio, nosso assunto é a esperança de quem busca por crianças e jovens desaparecidos. Em todo o país, mais de 700 mil pessoas sumiram entre 2007 e 2017, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Imagina uma eleição que dura 6 semanas com 600 milhões de eleitores. Essa é a maior corrida às urnas das democracias do mundo. Ela acontece lá na Índia. A turma está apenas começando a contar os votos. O processo é feito na unha, um por um. E se você quiser viajar a Marte, já dá para pedir o seu cartão de embarque. JC1, Cultura de Informação, começa agora. Começa o JC1 de hoje falando dessa decisão fundamental, importante, né, que a Justiça vai tomar hoje. Daqui a pouquinho o Supremo Tribunal Federal define se o poder público deve fornecer remédios de alto custo, mesmo se eles não estiverem na lista de remédios gratuitos previstos no SUS. Ontem, os ministros decidiram que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos sem registro na Anvisa. Desde 2008, o filho da Regina, que foi diagnosticado com uma doença ultra-rara degenerativa, toma medicamentos obtidos por medida judicial. O remédio, que vem dos Estados Unidos, não tinha registro no Brasil até dezembro de 2018. O medicamento ele se mostrou muito efetivo, ele tinha um prognóstico muito ruim, ele viveria poucos anos, mas ele é uma pessoa totalmente produtiva, ele está totalmente inserido na sociedade, com 2 graduações, trabalhando, tudo por conta de um tratamento que é muito bem sucedido. A decisão do Supremo Tribunal Federal significa que o SUS não poderá pagar, ressarcir ou reembolsar medicamentos sem registro na Anvisa. Os ministros também argumentam que, para cada liminar concedida, os valores saem de políticas públicas destinadas a toda a coletividade. Os recursos são finitos e que governar, em última análise, é alocar recursos escassos entre fins alternativos. E acho que o lugar de essas escolhas serem feitas não é aqui, e sim no Parlamento, na votação do orçamento. Enquanto essa agenda não avançar, nós vamos enfrentando o tema da judicialização. Os ministros fizeram ressalva para casos excepcionais. O remédio poderá ser concedido desde que haja pedido de registro, que o paciente prove que não tem dinheiro e que apresente um laudo que comprove a necessidade de tratamento. O medicamento deverá ter registro no exterior e nenhum substituto aqui no país. Para a advogada do Instituto Vidas Raras, que presta assistência a mais de 3 mil pessoas com doenças desse tipo, a decisão é equilibrada e dá segurança jurídica. Foi bem positivo. Trouxe um balizamento para essas decisões e para essas solicitações. Então, para as doenças raras foi bem positivo. Segundo o Ministério da Saúde, o governo gastou em 2018 cerca de R$ 759 mil com cada um dos 1.596 pacientes que fazem uso de medicamentos de alto custo. Hoje, o Supremo continua a discussão para decidir se o poder público deve ou não fornecer remédios de alto custo com registro que não estiverem na lista de medicamentos gratuitos fornecidos pelo SUS. Infelizmente, para doenças raras e ultra-raras, para aqueles que ainda têm tratamento, né, que também estão vindo outras drogas novas no mercado, nós queremos que todos tenham direito a esse benefício. 10 mil pessoas serão afetadas pelo possível rompimento da barragem Gongo Soco da mineradora Vale em Barão de Cocais, Minas Gerais. Veja essa e outras notícias nacionais.
O relatório da mineradora sobre o impacto de um possível desabamento cita o risco de inundação generalizada de áreas rurais e urbanas em Barão de Cocais, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo. Desde o dia 22 de março, a barragem Sul Superior tem risco iminente de rompimento. O estudo foi entregue ao Ministério Público de Minas Gerais por ordem judicial, sob pena de multa de R$300 milhões em caso de descumprimento. A população das 3 cidades afetadas já fez simulações de evacuação e vive sob constante apreensão diante da ameaça do acidente. A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre a conduta dos policiais do Rio de Janeiro na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A apuração foi pedida pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Um dos investigados citados no relatório de 600 páginas é um delegado da própria Polícia Federal. Agora cabe à PGR encaminhar o caso. 1.300 médicos formados no Brasil e inscritos no programa Mais Médicos desistiram da participação desde o início do ano. O número equivale a 19% das 8.500 vagas disponíveis. Um novo edital com 2.000 vagas foi publicado esta semana e os profissionais formados no Brasil podem se inscrever entre os dias 27 e 29 deste mês. Agora, várias notícias de Brasília, né? Depois da Câmara, o Senado também aprova capital estrangeiro nas empresas aéreas e também um despacho gratuito de bagagem. Outra notícia é a reforma tributária, que reduz 5 impostos em um, que também avança na Câmara, mas sem a participação do governo. Pois é, o Congresso resolveu, antecipar essa discussão paralelamente à reforma da Previdência, que é algo que o governo não está querendo, Tem também mais uma informação aí, medida provisória que reduziu o número de ministérios é aprovada, mas ex-juiz Sérgio Moro perdeu o COAF, que estava na pasta dele, no ministério dele. Veja aí. Por votação apertada de 228 votos a 210, os deputados retiraram o COAF, o órgão de combate a fraudes financeiras e de lavagem de dinheiro, do Ministério da Justiça e devolveram para o Ministério da Economia. Em nota, o ministro Sérgio Moro disse lamentar a decisão. Já a redução do número de ministérios de 29 para 22, em vigor desde o início do governo Bolsonaro, foi mantida como está. O projeto ainda precisa passar por votação no Senado. Proposta de reforma tributária com origem no Congresso e diferente da pretendida pelo governo é aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A medida reduz 5 impostos existentes hoje: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, em apenas um, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Elaborado pelo economista Robert Api e pelo deputado Baleia Rossi, do MDB, o projeto de emenda constitucional será discutido agora em uma comissão especial. O Ministério da Economia diz que só apresentará sugestões depois que garantir a aprovação da reforma da Previdência, prioridade do governo no momento. No último dia, para não perder a validade, o Senado aprova a medida provisória que permite 100% de participação estrangeira no capital das empresas aéreas nacionais. Os senadores também mantiveram o despacho sem pagamento adicional de uma bagagem com até 23 quilos por passageiro de voo doméstico, conforme aprovado antes pela Câmara dos Deputados. Para entrar em vigor, a proposta depende da assinatura do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto essa lei não entra em vigor, se é que o presidente vai sancionar esse ponto aí da gratuidade, mas 2 aeroportos do país começam a despachar as bagagens de mão fora do padrão. Luiz Eduardo Magalhães em Salvador e o Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos. Eu não posso forçar o gabarito para caber na sua bagagem. Pois é, acabou a orientação e a negociação lá na porta do avião. Agora é aqui, ó, na porta do embarque, que os passageiros são obrigados a medir as suas bagagens. E as medidas são essas aqui, ó, que estão nessa caixinha: 25, 55, 35 e 10 quilos no máximo de peso. Se passar disso, ou melhor, se não entrar nessa caixinha e tiver mais pesado, ou então se a pessoa estiver com mais do que 2 volumes, que é a bagagem de mão e mais uma bolsa ou uma mochila, vai ter que sair daqui, voltar lá para a área do check-in, pegar a fila se tiver, fazer o despacho da mala e aí depois voltar para a área de embarque. Lembrando que a maioria das companhias aéreas tem um limite de prazo de antecedência do voo para fazer esse despacho. E se o passageiro demorar muito, chegar tarde, em cima da hora, pode perder o voo. Ou seja, não vale a pena arriscar.
E um detalhe que a gente percebeu aqui, a gente até conversou com vários passageiros. Aqui é o embarque de voos internacionais e várias pessoas tinham passado no free shop para comprar uma coisinha ou outra. A sacola do free shop agora também conta como bagagem. Não pode entrar na mão como antes. Eu tô com 3 itens, só pode 2. E agora? E agora tem que despachar ou ver o que dá de fazer. Obrigatoriamente a gente vai ter que despachar a mala, não tem jeito mais. Quem gosta de viajar com a sua malinha de mão, esqueça, não vai poder comprar um negocinho a mais nem no free shop na volta. As pessoas têm que ficar muito atentas quanto a isso, acompanhando notícias, não é, Aldo? Porque toda hora agora tem uma novidade, né? Pois é, essa legislação foi sendo implementada gradativamente nos aeroportos do país, passaram por um período de orientação e agora, como a Maria Manso mostrou aí, mais 2 já não tem mais orientação, passa a valer mesmo. Tome cuidado na hora de fazer sua mala, hein? E o governo libera a verba para o Ministério da Educação, mas bloqueio do orçamento da área permanece em quase 6 bilhões de reais. O Ministério da Economia anunciou a liberação de R$ 1,5 bilhão para o MEC. Com isso, o bloqueio de verbas federais para a educação caiu para R$ 5,8 bilhões. Mas a área continua entre as que apresentam maior corte de recursos. Segundo o MEC, o contingenciamento de 30% nas universidades federais será mantido. O governo negou que o desbloqueio de parte das verbas do MEC tenha sido uma resposta aos protestos contra os cortes que tomaram as ruas do país na semana passada. Notícia importante para os estudantes. Termina hoje o prazo para os candidatos inscritos no Enem 2019 pagarem a inscrição para o exame. O valor é de R$ 85,00 e pode ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e correios. 6 milhões e 38 mil estudantes se inscreveram para a prova deste ano. O número final dos inscritos só será confirmado depois do pagamento da taxa de inscrição. No ano passado, 5 milhões e meio de estudantes participaram do exame. Quem conseguiu a isenção da taxa e fez a inscrição no prazo tem a participação garantida nas provas que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. Dica fundamental para quem termina o ensino médio. Agora uma informação importante também para essa juventude, para quem já está na universidade. Está atrás de um estágio, precisa começar a trabalhar? Pois é, tem uma dica boa para você agora. Começou hoje a Expo CIEE em São Paulo. São milhares de vagas para estagiários e aprendizes. O repórter Sérgio Colassino é quem conta as informações para a gente. Boa tarde, Sérgio. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o JC1. Olha, essa é a maior feira estudantil da América Latina e ela é totalmente voltada para capacitação, orientação e, claro, para a colocação do jovem no mercado de trabalho, né? Também para oportunidades de trabalho. Como você falou, são milhares de vagas, 9 mil vagas para estagiários e também para jovens aprendizes. O jovem chega até aqui na feira, faz o seu cadastro e pode sair já com uma vaga de trabalho, né, uma vaga de estágio, ou como jovem aprendiz, ou também com uma entrevista agendada. Quem vai dar mais informações para a gente é o Ricardo Melantônio, que é superintendente do CIEE. Ricardo, boa tarde. Essas vagas são para quais regiões? Boa tarde, Sérgio. As 9 mil vagas ofertadas, 7 mil de estágio e 2 mil de aprendizagem, são oferecidas na capital, região metropolitana, litoral e interior do estado de São Paulo. Quais áreas? Olha, as áreas são as mais diversas possíveis, né? Nós temos desde a área de direito, pedagogia, administração, contábeis, uma infinidade de cursos, né, que são ofertados de acordo com o que o estudante está realizando no seu curso. Tudo de graça, só chegar e fazer o cadastro, alguma documentação? Olha, a inscrição é totalmente gratuita. Eu convido todos os estudantes brasileiros a estarem aqui hoje, amanhã e sábado, das 9 às 19 horas, no pavilhão da Bienal, Parque Ibirapuera. Aqui é a maior feira da América Latina, que você vai ter oportunidade não só de sonhar, mas realizar seu sonho. Venha para cá. Tem muita orientação também, ciclo de palestra. Olha, são cerca de 70 palestras de orientação e formação profissional, desde inteligência artificial, educação financeira, o mundo do trabalho, novas profissões. Então aqui o estudante vai ter toda a informação necessária. Ricardo, muito obrigado pelas informações. Então, só lembrando, a Expo CIEE vai até sábado, dia 25, aqui na Bienal do Ibirapuera. Outras informações pelo endereço exposiee.com.br.
Lembrando, tudo de graça, sempre a partir das 9 horas da manhã. Grande oportunidade para os jovens do Brasil. Aldo e Andresa, volto com vocês. É isso aí, obrigado, Sérgio. Está movimentada a feira, né? A turma está atrás do início da carreira, isso é importante. Mudar de assunto, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, as mortes de motociclistas ultrapassaram as de pedestres no trânsito da capital paulista pela primeira vez na história. Em 2018, de 849 pessoas que morreram no trânsito, 366 eram motociclistas e 349 pedestres. No ano anterior, morreram 331 pedestres e 311 motociclistas. É uma situação, são dados que falam aqui da cidade de São Paulo, mas esta relação no trânsito, de necessidade da gente construir uma convivência pacífica no trânsito, isso está presente em todas as grandes cidades do país, por isso a gente fala sobre isso. Esse assunto agora é para o Cadu Cortez, que traz mais informações. Manda, Cadu. Boa tarde. Olha, Aldo, boa tarde. Nós estamos aqui no centro da cidade de São Paulo, numa rua, a Rua Boa Vista, que é do lado aqui do impostômetro. Agora tem um ônibus passando bem na frente, mas os impostos já ultrapassaram 993 bilhões, né, em arrecadados. Fica do lado do tribunal, do prédio do Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, um movimento frenético de motocicletas, de motoqueiros, de um lado para o outro também. Eu estou do lado aqui do Alessandro Azzoni, especialista em direito do trânsito e membro da Câmara Técnica de Legislação Urbanística. Alessandro, obrigado por estar com a gente aqui no JC1. Dá para apontar um culpado em relação a esses números, né? Essa inversão em relação a esses números de motociclistas e pedestres? Boa tarde. Boa tarde. Eu acredito que são vários fenômenos que intensificaram isso. Um deles é a própria crise econômica e o nível de desemprego que a gente está assolando o Brasil, que acabou impulsionando muitas pessoas que estavam desempregadas para motofrete e a própria questão do próprio direção de aplicativo. Só que essas pessoas eram pessoas que eram acostumadas a ter uma moto para lazer ou para ir para um trabalho e de repente elas se veem como motofretista de aplicativos onde ela tem meta, elas têm horário, sendo que elas jamais pegaram um trânsito, nunca entraram num momento de colapso de trânsito. Então eles acabam entrando numa marginal ou vias de muito acesso e até cometendo algumas infrações básicas e que colocam em vida a sua risca ainda a óbito ainda. Em relação às políticas públicas, algo precisa e pode ser feito não só aqui na cidade de São Paulo, onde a gente está, mas conforme o Aldo disse, no Brasil inteiro também, né, Alessandro? Sim, eu acredito que a questão até do próprio regramento da habilitação, eu acredito que os próprios motofrentistas, eles gostariam que a sua categoria fosse reconhecida até por uma habilitação especial, pelo fato de trabalhar profissionalmente com isso. Então, o Denatran, que ela poderia fazer um regramento de uma habilitação especial, justamente dando treinamento de segurança, limitando o tipo de cilindrada das motos para determinados usos, para se você fazer um intermunicipal, você deveria usar uma certa cilindrada, ou para entrar numa marginal, ou entrar numa rodovia, você precisaria de uma cilindrada mínima. Você não pode entrar com... a questão da manutenção do equipamento também é muito importante. Tá certo. A gente vai agradecendo aqui. Obrigado, Alessandro, por estar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder ajudá-los. Vamos lá. Eu vou só conversar rapidinho aqui para a gente encerrar. Meu garoto está aqui, a gente é motoboy, motofretista, motociclista. Esses dados são preocupantes aí, né? Qual que é a sua opinião? Tá difícil andar na rua por aí? Tá difícil, tá complicado. Eu acredito que aumentou muito esses aplicativos de entrega, né? E acho que isso torna uma concorrência entre os próprios motofretistas e sim entre os aplicativos, incentivo e tudo mais. Eu acho que isso aumenta muito o risco. E também o caso de... A gente tem uma lei, né? A Lei 2009 do motofretista, que já tem aí cerca de 10 anos, só que não tem a fiscalização, não tem a regulamentação, né? E eu acho que isso atrapalha muito. O pessoal tem que estar mais profissionalizado, tem que ter um curso, tem que ter tudo certinho para poder estar exercendo a profissão. O pessoal, com despreparo na rua,
acho que gera um risco, né? Todo mundo fica numa situação mais complicada. Obrigado, Anderson. Bom trabalho para você. Já vai sair correndo aí ou não? Já terminou o serviço? Vou no cartório. Vai lá então. Bom trabalho para você. Valeu, Anderson. É isso aí. Lembrando que caiu o número de mortes de ciclistas, né? As ciclovias que foram implementadas há um certo tempo já na cidade de São Paulo, o número de ciclistas caiu também nesse último dado, nesse levantamento também feito pela CET. Aldo e Andressa. Valeu, Cadu. Obrigado pelas informações. Enfim, é uma adequação que a gente vai construindo aos poucos, né? Da mesma forma como o Uber, quando, né, os aplicativos de transporte surgiram e agora vão sendo aos poucos regulamentados, né? Essa prática, essa atividade do motofretista também através de aplicativos demanda aí uma regulação. Vamos entrar para o nosso assunto de hoje? Vamos lá. A angústia e a dor de não saber onde está um filho, um irmão, um parente querido são sentimentos vividos diariamente por pelo menos 24 mil famílias em São Paulo. Esses números apenas de pessoas desaparecidas no estado de São Paulo. Quem dirá se falarmos aí do Brasil todo. E a dificuldade de procurar e conseguir encontrar essas pessoas começa pela falta de um cadastro único atualizado pelo poder público. Carmen se lembra em detalhes da última vez em que viu a filha de apenas 12 anos. Entrei na cozinha e tava aquele cheiro assim de banana com leite em pó, sabe? Ela tinha feito essa misturinha, tinha comido, então eu tava cheirando assim na cozinha. Eu ainda fiquei pensando, falei, ela tava com fome, né? Foi a última vez que eu vi minha filha. Surgiram algumas pistas, mas Larissa ainda não foi encontrada. Para Emília, a dor da ausência de Samuel, desaparecido em 2017 aos 19 anos, não passa. Na verdade, a gente vegeta. Vai mais de 80% de você junto. Mesmo diante do sofrimento, Bibiana renova forças todos os dias para tentar achar o filho Wesley, que sumiu com 31 anos, seja onde for. Até na Cracolândia eu já fui dar umas voltas, né? Porque o pessoal falava, vai que de repente foi parar lá. Uma simples caminhada na rua se transforma em um momento de busca. Em cada rosto, a esperança de encontrar o filho perdido. E esse é um drama vivido por muitas famílias. Somente no estado de São Paulo, mais de 24 mil pessoas desapareceram no ano passado. Em todo o país, cerca de 50 mil jovens desaparecem todos os anos, de acordo com o SOS Crianças. O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, criado em 2009, tem pouco mais de 60 registros e desde 2015 não é atualizado. Essa ausência de mecanismos de busca motivou Ivanise a criar o Mães da Sé em 1996, no ano seguinte ao desaparecimento de Fabiana. Além da manifestação quinzenal com cartazes nas escadarias da Catedral da Sé, no centro de São Paulo, as redes sociais são grandes aliadas do movimento. Cerca de metade das 10 mil pessoas cadastradas no órgão foram encontradas. A criança que desaparece, de fato, ela é muito difícil de encontrar, porque ela é usada para fins criminosos, para o tráfico de pessoas, para adoção ilegal, tráfico de órgão. Os meninos são usados para o tráfico de drogas. E assim, o tráfico de seres humanos, hoje, ele é o terceiro maior crime no mundo. Para este membro do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, famílias de pessoas desaparecidas têm um suporte precário e deficiente do poder público e acabam tendo que procurar pelos parentes por conta própria. Mas acredita que a lei sancionada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro pode trazer melhorias. Essa lei gera expectativas nas famílias de pessoas desaparecidas, porque ela prevê um banco de dados unificado, um sistema informatizado, essa integração, pelo menos entre os próprios órgãos públicos e também as entidades sociais conveniadas ao poder público ou entidades particulares que prestam serviços públicos, como escolas, como creches. Para ele, a proibição que já está valendo para viagens de adolescentes com menos de 16 anos sem autorização judicial é um avanço. Mas considera negativa a falta de prazo para a regulamentação de toda a lei. Enquanto isso, há pessoas que estão há décadas atrás de um ente querido, como Valmir, que há 24 anos segue procurando o cunhado Teodomiro. Eu tenho fé que ainda vou encontrar ele e vou dar esse depoimento.
E sábado é o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. Por conta disso que nós aproveitamos a proximidade da data para fazer um alerta importante sobre essa situação. Nós recebemos a promotora de justiça, Eliana Vendramini, ela é coordenadora do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer. A reportagem chamou a atenção para essa lei que foi sancionada em março. O que ela traz de mais importante, que pode de fato mudar essa situação? Na verdade, ela pede de forma urgente que nós tenhamos uma autoridade central cuidando da temática, federal, autoridades estaduais e que elas trabalhem juntas para que as informações para o tal cadastro nacional cheguem de uma forma fidedigna e sejam também cuidadas pelo poder público. Porque o cadastro anterior, ele dependia da manifestação da própria família. E isso sem qualquer atendimento humanizado, sem qualquer retorno. Isso dificultava muito o próprio trabalho que as famílias já fazem. Doutora Eliana, qual é o principal desafio para aplicar isso? O maior desafio é o diálogo. É o mesmo desafio que já foi enfrentado na tentativa anterior do outro cadastro, porque os estados têm que chegarem prontos, com os seus dados, com a sua lógica, com a sua dinâmica, com seus casos preponderantes e motivos de desaparecimento, para alimentar a federação e ela poder reger aí a política pública nacional. Aqui no estado de São Paulo, só para se ter uma ideia do estado com o maior número de desaparecidos no Brasil, o ano passado, 25.200 pessoas. Dessas, 1.415 são crianças. Só aproveitar, doutor, desculpe, você está vendo aí em casa, aqui no nosso telão, nós aproveitamos também esse espaço para prestar esse serviço, né? Para divulgar essas imagens, essas fotos dessas crianças. Se você tiver alguma informação, entre em contato com né, as autoridades. Essas fotos estão no cadastro, são crianças que já tiveram o desaparecimento notificado aos sistemas de segurança, ao judiciário, por isso a gente também coloca aqui para fazer essa prestação de serviço. Mais importante a divulgação do que segurar a imagem deles e não ter a possibilidade do encontro. Muito importante esse trabalho. Agora, para a gente entender melhor essa mudança, doutora, já existe, né? Tanto essas fotos aí nesse cadastro. Esse cadastro, como é hoje, ele deixa de existir? Ele já está parado. Ele já está parado. A verdade é que ele está parado, não alimentado e nem cuidado desde 2015. Isso leva à ausência de certeza de atuação pela própria população, a título de colaboração. Vivemos numa sociedade, mas como eu dizia, no estado de São Paulo, onde a gente vive, vamos dizer, o piloto do maior problema, nós não conseguimos um diálogo intersecretarial estadual para depois caminhar para o município e ter, por exemplo, um sistema que não é um banco de dados para a população continuar trabalhando naquilo que é direito humano fundamental do poder público de trabalho. A gente precisaria que esse banco fosse alimentado, vou dar um exemplo simplório. Uma pessoa que está no hospital não acompanhada ou não identificada precisa ser integrada ao banco para que todos que de forma pública e sigilosa acessem esse banco verifiquem se ele não é uma pessoa procurada como desaparecida. E para a população, como se faz em muitos países europeus e também nos Estados Unidos, fica a consulta nominal, se possível, se nós tivermos essa possibilidade, que a gente não pode expor dados que ainda não têm a análise de segurança. Mas o diálogo é muito difícil, parece simplório, mas ele não tem acontecido nem aqui. Agora tem, parece, alguma inversão de valores aí nas nossas prioridades como sociedade, porque se a gente tem um carro roubado, esse carro, em pouco tempo, essa notificação, ela traspassa todas as esferas de poder em todos os estados. Eu posso achar se inclusive ele estiver fora da fronteira, eu vou localizar esse veículo. Agora, para a pessoa humana, a gente não se preparou para realmente acolher essa família, acolher essa denúncia e prestar toda a atenção que é necessária. Um minuto faz diferença também, né? Quando você busca uma pessoa, 1 minuto faz diferença. É outra lenda que a gente precisa extirpar, mesmo que eventualmente não seja bem recebido. Não tem horário, não tem tempo para notificar o desaparecimento. Se você verifica que a pessoa desapareceu do local onde deveria estar ou não se comunica como cotidianamente, imediatamente anuncie ao poder público que hoje os recebe na delegacia de polícia. Qual é o problema? Nós precisamos, de fato,
dizer como sociedade que a nossa cultura, da nossa cultura prescinde a questão do ser humano. Eu vou além dessa dúvida, dessa incógnita que eu sempre coloco também. Nós já tivemos um sistema federal, um aplicativo para busca de desaparecidos, mas aqui no estado de São Paulo só foi implementado para veículos. Sem nenhuma resposta que nós tivéssemos por parte do Ministério Público objetiva, pós 6 ofícios ao governo do estado. Então, nós precisamos mesmo informar a população do que ocorre de fato para que a gente possa cobrar o que nós desejamos. Pessoas não são coisas, definitivamente. Rapidamente, dá para falar alguma coisa de prevenção, só para a gente encerrar nossa conversa? É super importante prevenir, a gente está muito preocupado com a prevenção e o acolhimento da família, que já é a vítima presente. O que a gente pede é que as pessoas tenham em mãos um trabalho que foi feito junto com a municipalidade e o MP, que é essa cartilha Desaparecidos, do MPSP. Basta pesquisar dessa forma, ela é disponível nas redes sociais. Aqui tem toda a atuação de imediato se houver desaparecimento, mas a prevenção passa necessariamente, primeiro, pela certeza de que pessoas desaparecem e que crianças têm desaparecido com maior dificuldade de encontro, portanto, elas têm que ficar ao nosso lado e, se possível, junto de nós. Mesmo nós já tivemos circunstâncias em que a criança estava sob o olhar da mãe, mas recebendo uma informação errada e já caminhando para um outro sentido. Quanto aos adolescentes, cuidar muito sim do trajeto, estar sim ciente do trajeto e dialogar com seu filho no sentido de que isso não é violação da privacidade, é perigo, em função do perigo que nós vivemos e do que vem acontecendo quando esse perigo efetivamente se torna fato. Agradeço muito sua participação aqui hoje com essas dicas tão preciosas. Até uma próxima oportunidade, doutora. Eu que agradeço. Obrigado, doutora. Olha, hoje no nosso Espaço das Artes, a gente traz para você, ainda sobre esse assunto, o valor da fotografia para ressignificar até as experiências mais duras. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha no Brasil organizou uma mostra fotográfica de familiares de crianças, jovens e adultos desaparecidos. E o mais legal é que os próprios familiares eram os monitores dessa exposição. Esse vídeo que você vai ver agora é do próprio CICV e conta essa experiência. Veja aí. As fotos estão no site da mostra. Você pode conferir as imagens e as histórias em www, está aí no seu vídeo, ICRC, que é a sigla em inglês do CICV.org/pt/documente/falta que você faz. E que tal levar seu nome para Marte? Nós vamos te contar como. Já, já. Agora a gente vai para os assuntos internacionais com uma notícia triste. A polícia investiga as causas de um vazamento de gás que provocou a morte de 6 turistas brasileiros em Santiago, capital do Chile.
Os turistas passavam férias num apartamento alugado no 6º andar de um prédio no centro de Santiago. Segundo Itamaraty, o Consulado do Brasil no Chile informou ontem às autoridades locais que os brasileiros estavam passando mal, após um alerta de parentes das vítimas. Mas quando os bombeiros chegaram ao prédio, eles já estavam mortos. As vítimas são Fabiano e Débora de Souza e os filhos Caroline e Felipe. E o casal Jonatas e Adriane Krieger. Com a promessa de unir o país, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, deve ser reeleito para mais um mandato. O partido de Móvel Nacionalista, BJP, também deve conquistar a maioria na Câmara dos Deputados, com cerca de 300 das 545 vagas. Narendra Modi fez uma campanha prometendo uma política pró-mercado e uma postura dura na segurança nacional. Essa foi a maior eleição da história da democracia e também a mais cara. Com um custo de 7 bilhões de dólares, o pleito durou 6 semanas e levou quase 600 milhões de indianos às urnas. Começou hoje a eleição para os novos membros do Parlamento da União Europeia. Mais de 400 milhões de eleitores de 28 países estão aptos a irem às urnas até o próximo domingo, último dia de votação. 751 representantes serão eleitos para ocupar as cadeiras do Parlamento, que são distribuídas de acordo com o tamanho da população de cada país do bloco. O Parlamento Europeu tem o poder de aprovar legislações para a União, determinar o orçamento e supervisionar instituições. A gente vai levar você para o espaço. A NASA tem um projeto para levar a próxima sonda no ano que vem para Marte. É a sonda Mars 2020. Aqui atrás está rodando aqui um vídeo da NASA com as principais, com as missões todas que a NASA fez até agora para Marte. Nessa missão, a diferença é que a NASA está dando oportunidade para que qualquer pessoa, você em casa pode fazer isso, tem o seu nome escrito nesta sonda, num chip que será levado por essa sonda. Eles vão levar vão gravar usando um raio laser em tamanho que, assim, a letra é traçada num tamanho que é equivalente à metade de um fio de cabelo. E aí você põe o seu nome no site, põe o seu nominho. A gente tem imagem, inclusive, aí da sonda, dá para colocar a imagem da sonda que vai para lá, levando este chip, olha só. É esse roverzinho aí que vai sair aqui da Terra em 2020. Só que tem um detalhe. Esta é uma das missões preparatórias para uma futura viagem a Marte com tripulação, gente indo para lá. Isso está previsto em 2030. Se você fizer ali o seu cadastro, você vai ter direito a uma coisa importante aqui que eu trouxe. Não sei se dá para a gente mostrar aqui, ó. Você entra lá no site e faz ali o seu cartão de embarque. Você escreve o seu nominho ali, ele vai ser colocado no chip e também consegue ter o seu cartão de embarque dessa viagem. Eu fiz o seu, Andresa, tá? Eu estava vendo que você estava com uma cara de suspense. Só aí tem eu ganhei... um detalhe, viu? Por enquanto a viagem é só de ida. Mas por enquanto só meu nome, né? Você não está me mandando para Marte já eu, de assim, jeito por enquanto nenhum, ainda não. É só o nome, né? Viagem por enquanto. Só de ida é difícil. Mas, ó, apareceu o site aí, é mars2020/nasa.gov.br, tá certo? mars2020.nasa.gov é o que você vai poder acessar e fazer essa brincadeira aqui. Vamos para o intervalo. A gente volta já já. O governador João Dória anuncia a criação de 11 polos de desenvolvimento econômico no estado para incentivar a instalação de indústrias sem recorrer à guerra fiscal. A proposta do governo do estado é incentivar a produtividade de empresas e indústrias com políticas públicas e não com descontos nos impostos ou, como se diz, incentivos fiscais, que acabam fomentando uma guerra fiscal entre as cidades ou os estados. Segundo o governador João Dória e seus assessores que fazem o lançamento desse programa aqui no Palácio dos Bandeirantes, vão ser 11 polos de desenvolvimento econômico espalhados por todo o estado, aí, em várias cidades do interior e também no litoral. Os polos de desenvolvimento vão abranger serviços tecnológicos, alimentos e bebidas, automotivos, couro e calçados, ecoflorestal, saúde e fármaco e também têxtil. Nesses polos econômicos, o governo vai implementar programas de desburocratização, que vai incluir aí um aceleramento na liberação
exploração, inclusive, de possibilidades de exploração ambiental, também acesso a crédito e investimento em rodovias, ferrovias e hidrovias. Os detalhes estão sendo apresentados aqui no Palácio dos Bandeirantes. E agora o vôlei feminino na Liga das Nações. O Brasil enfrentou a República Dominicana e conheceu sua primeira derrota no torneio. Após vencer a China, atual campeã olímpica, a equipe de José Roberto Guimarães foi dominada pelas dominicanas e amargou um revés por 3-1. Melhor no começo da partida, diante de um Brasil desconcentrado, a República Dominicana logo abriu vantagem. Apesar da reação brasileira, as caribenhas fecharam em 25-22. No segundo set, a seleção brasileira viu as rivais colocarem uma larga diferença. Nova derrota, dessa vez por 25-20. Mais agressivo, o Brasil voltou para o terceiro set bem no bloqueio e seguro no ataque. Vitória por 25-22. Com a atmosfera criada, a seleção brasileira construiu uma boa vantagem no quinto set. Porém, a República Dominicana cresceu na reta final e fechou o jogo por 3-1 em pleno ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Obrigado pela sua companhia. A JC1 termina agora. Amanhã tem mais. Tchau.